Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Costa Bento, psicóloga clínica infantil, e hoje eu vim falar um pouco do porquê que é importante, porquê que eu preciso entender sobre desenvolvimento infantil. Então, para quem trabalha, atua com crianças, e aqui eu vou focar mais no aspecto profissional, então quem trabalha com crianças pode pensar que precisa entender apenas a disciplina na qual atua. Então, por exemplo, eu sou psicóloga e eu preciso entender apenas do desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças, porque eu só vou trabalhar com isso. Então, nós temos diferentes áreas que trabalham com crianças, diferentes especializações, e cada um acaba tendo um foco diferente. A psicologia trabalha com o desenvolvimento cognitivo, com os comportamentos. É problema na linguagem, na comunicação? Manda para a fonoaudióloga, porque é a fonoaudiologia que trabalha com isso. É um problema motor, físico? Manda para fisioterapeuta, que é a fisioterapeuta que vai trabalhar com isso. É um problema de alimentação nutritivo? Manda para nutrição. É um problema de aprendizagem acadêmico? Manda para pedagoga ou para pedagogia ou para psicopedagogia. Então, nós tendemos a nos especializarmos em diferentes áreas porque nós atuamos com diferentes disciplinas e tudo bem. Porém, isso quer dizer que eu, como psicóloga, só tenho que entender do desenvolvimento cognitivo e comportamental? Todo o resto eu não preciso ter noção nenhuma sobre o desenvolvimento infantil? A fonoaudióloga, ela tem que entender só sobre linguagem e comunicação? Ela não precisa entender mais nada sobre o desenvolvimento físico, motor, cognitivo ou então acadêmico dessa criança? Não. Quando a gente atua com crianças, principalmente porque é uma fase muito importante para o desenvolvimento do ser humano, é importante que a gente tenha um conhecimento geral sobre o desenvolvimento. Então, que a gente tenha, mesmo que só uma noção mais básica e pincelada, sobre o desenvolvimento infantil. Mesmo que eu vá trabalhar com o cognitivo, com o comportamental ou com o acadêmico, é importante que eu tenha uma noção do que é esperado da linguagem, da comunicação, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento social dessa criança. Por quê? Porque esses aspectos eles se interrelacionam, eles estão interligados, eles acontecem em conjunto. Então a gente não consegue separar e olhar para a criança apenas em um aspecto, a gente precisa olhar para o todo. Então não basta conhecer apenas um aspecto do desenvolvimento infantil, você precisa ter pelo menos uma noção, um conhecimento integral do todo dessa criança. Até porque muitas vezes o desenvolvimento cognitivo vai ser influenciado pelo desenvolvimento físico, nutricional, pelo desenvolvimento motor, pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento acadêmico. Um vai influenciar no outro. Então, por mais que a gente se especialize em uma área e trate realmente de uma área específica, é importante que a gente tenha uma noção das outras áreas, assim como é importante a gente incentivar um atendimento multiprofissional e interdisciplinar entre diferentes abordagens para a gente conseguir lidar com a demanda dessa criança como um todo. Então não é só a escola que vai conseguir resolver tudo, não é só a psicóloga que vai conseguir resolver tudo. Muitas vezes é preciso um trabalho em equipe entre essas diferentes disciplinas para conseguir lidar com as problemáticas, com as demandas dessas crianças. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí, isso já indica mais uma vez a importância da gente ter um conhecimento geral sobre o desenvolvimento infantil, porque uma disciplina só não é detentora
de todo o conhecimento, de toda a verdade sobre o desenvolvimento infantil. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento mais ampliado. Então, como eu falei, a criança, ela é um ser que é integral. Desde o seu nascimento até a sua idade adulta, fim da vida, a criança, a pessoa, ela é um ser integral que tem vários aspectos influenciando tanto nele mesmo, como pessoa, como sujeito, quanto aspectos sociais que influenciam no seu desenvolvimento ao longo da vida. Então, esses diferentes aspectos do desenvolvimento se relacionam. Geralmente, a gente destaca muito o aspecto físico, cognitivo e emocional ou social. Mas dentro desses aspectos mais gerais, nós temos outras ramificações que são igualmente importantes para o desenvolvimento humano, e que são precisas ser levadas em consideração, porque elas vão estar influenciando aí um no outro para o desenvolvimento. E por que é importante a gente se preocupar tanto com o desenvolvimento, principalmente na infância? Porque a infância é um período de maturação, não só do corpo, mas também do cérebro, das conexões neuronais. Então, a criança está num momento propício a crescimento, a aprendizagem. Muitas das transformações da vida acontecem nessa fase da infância. Então, é importante que a gente se atente e se preocupe com o desenvolvimento. Principalmente por trabalharmos com criança, isso já dá a entender que nós estamos preocupados com o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de como esse desenvolvimento se dá, o que influencia nele e como seus aspectos se relacionam para o sucesso, para o fracasso, para o bom desenvolvimento, para o mau desenvolvimento dessa criança, porque isso vai ser relevante na infância e vai determinar até a sua vida adulta. Então, a gente precisa ter esse olhar da criança integral, a gente precisa ter esse olhar para a importância do estudo do desenvolvimento, principalmente se somos profissionais que trabalham com criança. E muitas vezes a gente pode pensar que isso se limita a profissionais da educação, porque são professores, estão lá na escola, então eles têm que saber estimular a criança a desenhar, a pular, a correr, a aprender matemática, aprender ciências. Então só eles precisam aprender sobre os aspectos do desenvolvimento no geral. Eu, como sou só psicóloga, não preciso. E essa é uma ideia equivocada que muitas vezes a gente tem. Por mais que eu atenda sozinha no meu consultório de psicologia, também vai ser importante que eu entenda sobre outros aspectos do desenvolvimento. Assim como eu trabalhando numa escola, sendo uma professora de educação infantil ou do ensino fundamental, é importante que eu entenda como essa criança vai estar desenvolvendo seu aspecto emocional, seu aspecto social, porque não vai ser só importante eu entender como essa criança aprende matemática, aprende física, aprende ciências, aprende português, aprende história. Eu também vou ter aí, influenciando nessa aprendizagem acadêmica, como ela aprende e como está sendo a estimulação das habilidades motoras, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento social, da relação com outras crianças, do seu desenvolvimento emocional, do seu desenvolvimento cognitivo, de raciocínio lógico. Tudo isso vai ser importante para mim como educadora, para eu conseguir depois ensinar essa criança a aprender português, aprender matemática, aprender o currículo escolar. Então, é muito relevante estudar sobre o desenvolvimento infantil, porque para atuar com crianças, mesmo que em uma área específica, assim como a gente já viu, é preciso compreender sobre como a criança se desenvolve.
quais aspectos são importantes em cada fase do seu desenvolvimento. Então, muitos estudos, muitos estudiosos, a gente tem grandes achados baseados em evidências científicas do que é esperado em cada fase do desenvolvimento, que tipo de comportamento, que tipo de habilidade, que tipo de aprendizagem. E isso estabelece o que é o desenvolvimento típico, ou seja, o desenvolvimento esperado para cada faixa etária, para cada fase da vida, para cada fase, inclusive, da infância. Então, eu preciso saber quais são esses aspectos que são importantes, assim como eu preciso saber quais fatores podem influenciar no desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento dessa criança, e inclusive o desenvolvimento acadêmico, não vai depender só do corpo, só da criança, só do tamanho do cérebro. Nós temos outros fatores, inclusive sociais, que vão estar influenciando no desenvolvimento dela. Então é importante eu saber quais são esses fatores para eu poder ter uma noção de como se dá o desenvolvimento dessa criança, o que é esperado, o que pode acontecer ou não. Não de uma forma taxativa, mas pelo menos para eu ter uma compreensão maior dessa criança. E também é preciso lembrar que a infância é uma fase de grande importância para o desenvolvimento humano, assim como nós já ressaltamos e vamos ressaltar de novo quantas vezes forem necessárias. E que esse período da infância é importante não só para a aprendizagem acadêmica, mas para o desenvolvimento como um todo. Então, é sempre que possível, é importante a gente lembrar não só quem trabalha com as crianças, mas também os responsáveis, os adultos em geral, que muitas vezes podem não ter tão ciente como essa fase vai ser determinante para a adolescência e para a vida adulta do indivíduo. O que acontece na infância vai influenciar na vida da pessoa até a sua idade adulta. Então, esses são só alguns aspectos que indicam por que é importante eu estudar o desenvolvimento infantil. Primeiro, se eu trabalho com crianças, porque eu trabalho com crianças. Depois, para entender essa criança como um todo no seu aspecto integral, porque esses aspectos, esses domínios, áreas de domínios do desenvolvimento estão relacionadas, estão acontecendo em conjunto, estão influenciando umas outras. Então, com isso, eu vou saber o que eu tenho que avaliar, o que eu tenho de ficar de olho, o que é esperado para a idade da criança com que eu trabalho e o que pode influenciar para além da maturação do corpo, da maturação física e da maturação do cérebro. Com tudo isso, eu vou ter um trabalho, vou exercer um trabalho para essa criança que vai ser muito mais benéfico, muito mais valorizado e muito mais amplo, que vai englobar muito mais aspectos do que se eu só olhar para uma parte específica dessa criança e ignorar todo o resto. Ficou curioso sobre desenvolvimento infantil, quer aprender mais sobre desenvolvimento infantil, principalmente associado na parte escolar do desenvolvimento educacional e escolar no Fundamental 1. Então eu convido vocês a participarem e assistirem o curso de desenvolvimento infantil no ensino Fundamental 1 na plataforma A Nova Classe. Obrigada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.